Você já parou para pensar no conceito de riqueza? Eu me peguei pensando nisso esses dias. E se você, assim como eu, passou muito tempo consumindo conteúdo no YouTube sobre riqueza, enriquecimento, empreendedorismo, finanças, investimentos, etc., você deve ter encontrado alguns vídeos de pessoas que são milionárias falando que a gente não deve comprar passivos, a gente deve comprar ativos e toda aquela coisa e tudo mais, que realmente é uma dica válida e é uma coisa boa. Só que eles sempre batem na mesma tecla de não comprar uma casa porque viver de aluguel faz mais sentido financeiramente, não comprar um carro porque andar de Uber, etc., faz mais sentido financeiramente e tudo isso. De fato faz, se a gente colocar na ponta do lápis ali. Só que existem cenários diferentes. Uma coisa é uma pessoa que tem 5 milhões na conta falando que você deveria morar de aluguel. Outra coisa é uma pessoa que tem 5 mil reais na conta falando que você precisa morar de aluguel. Essa pessoa que tem 5 milhões na conta, os próprios rendimentos desse investimento vão pagar o aluguel. Então, realmente, para essa pessoa faz sentido, porque ela vai conseguir continuar fazendo aportes grandes ali nos seus investimentos, mantendo aquele patrimônio alto. Só que a pessoa que tem 5 mil de patrimônio não vai conseguir pagar aluguel com os rendimentos desse dinheiro. E se ela inventar de morar de aluguel, vai sobrar pouca coisa para ela investir. Claro, se a gente colocar igual as projeções que esse pessoal faz na internet, todo mundo consegue ser milionário quando tiver 100, 120, 130 anos de idade. Só que nem tudo é prático e funcional, né? Na matemática, funciona, mas você vai conseguir chegar aos 120 anos para poder usufruir seus milhões, talvez seu primeiro milhão ali aos 119, vamos pensar assim. Então eu passei muito tempo pensando nessas coisas e eu não sou milionário, mas eu me considero uma pessoa rica. Então eu consigo fazer minhas viagens que eu quero, consigo conhecer os lugares que eu quero, consigo passear final de semana quando eu quero, consigo tirar folgas também de forma relativamente fácil. Então isso para mim é uma vida rica. Então eu saio um pouco. Eu fiquei um tempo seguindo essas linhas de pensamento, então eu por muito tempo fiquei sem comprar um carro, mesmo podendo ter comprado um carro. Então foi um momento muito desconfortável que não me levou aos milhões, obviamente, e que a gente tem que tomar cuidado um pouco com esses gurus que falam que a gente tem que investir o máximo possível da nossa renda. Se a pessoa recebe 2 salários mínimos, ela vai ter que viver com aquele dinheiro e ainda por cima tirar um pouquinho ali para investir. Isso não vai fazer a pessoa ficar milionária. Só que se a pessoa, assim como eu, entra nesses vídeos e acha que vai conseguir ficar milionário investindo ali 200, 300 reais por mês, realmente vai, daqui 100 anos. Então, eu não estou falando para você não investir. Óbvio, você tem que investir 30%, 40% se possível da sua renda, porque o ato de investir, ele cria essa rotina no seu cérebro que se torna uma coisa natural. Então, você constrói patrimônio. O perigo disso é você investir 100 reais por mês e criar a expectativa de que isso vai te deixar milionário. Investir 100 reais por mês não vai te deixar milionário. O que vai te deixar milionário é a mentalidade de investimento, é toda essa rotina que você vai construir desde que você consiga aumentar a sua renda. Você tem que aumentar o dinheiro que entra para você conseguir investir mais. Se você pensar sempre em porcentagem, 30% do que entra da sua renda vai ser direcionada para investimento. Se você recebe R$1.000 hoje de salário, 30% dessa sua receita vai para investimento. Se você passa a receber 10 mil, 30% desse valor vai para investimento. A questão não é o valor absoluto, pelo menos não no início. A questão no início é a porcentagem que você direciona para os seus investimentos. Só que você tem que tomar cuidado para não criar a expectativa de ficar milionário investindo 100 reais por mês. Aí dá um risco muito grande, porque você vai deixar de viver muita coisa por muitos anos, até perceber que esse dinheiro não vai te deixar milionário e você vai ficar frustrado daqui 5, 6 anos aí vivendo no limite. Foi o que eu fiz. Então eu fiquei praticamente 10 anos investindo enlouquecidamente, não viajei pouco. Durante 8 anos eu fiquei bitolado completamente nessa mentalidade, nessa ideia, nessa coisa
de investir o máximo possível que eu conseguia. Então eu não usufruí muitas coisas que eu poderia ter usufruído. Não viajei nada, praticamente. Fiz pouquíssimas viagens ao longo desses 8 anos. Tive uma moto, só que passei esses 8 anos com essa moto, passando perrengue, tomando chuva, tomando sol, tomando frio, podendo ter um carro para me dar um pouco mais de conforto. Mas eu não tive porque, na minha cabeça, eu tinha que investir o máximo possível que eu pudesse. Durante um tempo eu morei de aluguel também, pensando nessa ideia. O morar de aluguel foi mais por opção de testar como é que é, qual que é a sensação de não ter esse dinheiro entrando nos investimentos. O que eu percebi foi, morar de aluguel você não constrói patrimônio, porque o seu patrimônio está sendo queimado, ainda mais se você recebe 2 salários mínimos, por exemplo, e boa parte do seu salário vai para o aluguel. Esse dinheiro está simplesmente sumindo. Se você estivesse pagando uma parcela, por exemplo, você estaria construindo algum patrimônio. Não estou falando o que você tem que fazer, presta atenção. E eu não estou olhando aqui pelo lado matemático também. Se a gente for olhar na matemática, na ponta do lápis, e tentar olhar de forma racional, logicamente, em muitos cenários ali não vai fazer sentido você fazer o que eu estou falando aqui que eu fiz. Mas, se a gente for olhar do lado psicológico, talvez, faça sentido você ter essa sensação de progresso ao mesmo tempo que você constrói patrimônio. Então, nos últimos anos, é isso que eu estou focando, construir patrimônio ao mesmo tempo que eu usufruo desse dinheiro do meu trabalho suado. Então, não faz sentido a gente simplesmente investir achando que vai ficar milionário e depois que ficar milionário, a gente achar que isso vai resolver todos os nossos problemas, porque não vai. Eu não sou milionário, igual eu falei, mas eu me considero rico. Então, a minha renda hoje, ela banca uma viagem internacional por ano, algumas viagens ao longo do ano. Então, todo ano eu tenho uma meta de 12 viagens, ou seja, uma viagem por mês. E a regrinha é, pelo menos, dormir fora de casa. Então, se eu for para uma cidade vizinha, dormir lá e voltar, já considero como uma viagem. É lógico, eu tenho que fazer alguma coisa na cidade, conhecer um ponto turístico, fazer um passeio, uma cachoeira, fazer uma trilha, seja lá o que for. Usufruir do meu momento nesse passeio. Passear com olhos de turista. Você consegue fazer isso na sua própria cidade. Para mim, eu tenho essa regra. E pelo menos um país por ano. Eu não sou milionário, de novo. E para esse estilo de vida que eu tenho hoje, eu não preciso ser milionário. E é isso que eu estou falando com você. Se você se prender à ideia de ter R$1 milhão investidos e etc., ou patrimônio de R$1 milhão, e você focar totalmente o seu dinheiro em chegar nesse patamar, talvez você vai estar deixando de viver coisas que você poderia estar vivendo para construir histórias interessantes e, inclusive, construir conexões interessantes que poderiam te levar ao milhão. Olha que bizarro isso. Então, quando você cai na estrada, quando você viaja, quando você usufrui, cria histórias, eu não estou falando só viajar, tem gente que não gosta de viajar, mas eu falo usufruir desse dinheiro que você tem, logicamente que não é tudo, você tem que separar pelo menos uns 20, 30% ali para investimento, para poupar para o amanhã, mas você tem que viver também nesse processo. É difícil, tem muita gente que não recebe salário suficiente. A pirâmide salarial hoje no Brasil, do CLT, fala que apenas 6%, se eu não me engano, do topo da pirâmide são pessoas que recebem acima de 7 mil, alguma coisa assim, da última vez que eu olhei. Então, você talvez tenha que, ao invés de se preocupar em investir o máximo de dinheiro que você consegue, talvez você precise se preocupar em se qualificar para aumentar a sua renda. Então, se você aumentar a sua renda, boa parte do caminho já vai estar mais fácil. Imagina você recebendo R$7 mil por mês. Fica muito mais fácil você separar 30% desse montante para poder investir. Vai sobrar muito mais dinheiro para você gastar, viajar, comprar alguma coisa e etc. Ter uma vida um pouco mais confortável. Só que se você se preocupar completamente no investimento de 30%, recebendo 2 salários mínimos, por exemplo, talvez as coisas fiquem um pouco apertadas, você não consiga usufruir tanto assim do dinheiro. O que eu estou querendo falar com tudo isso aqui, que você já deve ter se perdido, porque eu acabei de me perder aqui já. O que eu estou querendo falar? Não foque nos 7 dígitos. É um risco gigantesco. A maioria de nós aqui que estamos assistindo esses vídeos, que estamos fazendo vídeos aqui também, a maioria de nós não vai conseguir ficar milionário. A não ser que a gente chegue aos 115 anos, 120 anos. E é claro que vai ter um monte de gente que vai falar ao contrário, vai querer provar com números. Deixa eu fazer uma projeção, deixa eu fazer isso.
Você que está me assistindo já deve ter feito várias projeções na sua vida. Eu sou o cara das projeções, então desde que eu comecei a ver vídeo e coisas sobre finanças pessoais, eu invento de fazer projeção. É projeção no Excel, é projeção em calculadora de juro composto que tem na internet, a rodo, é projeção em aplicativo de investimento, é projeção em tudo que é coisa. Só que essas projeções, elas só mostram o lado matemático da coisa. Nós, seres humanos, temos o lado emocional. Você não é 100% racional, ninguém é 100% racional. Se ele chegar para mim e falar, não, eu consigo, minha projeção bate. Cara, sinceramente, você está só criando desculpa para você mesmo, para o seu inconsciente, para falar que as suas projeções batem, porque as projeções não vão bater da forma que você espera. Governos mudam, os investimentos mudam, as porcentagens que você prevê que vai ter, não necessariamente você terá, e inclusive acontecem imprevistos na sua vida que talvez você precise resgatar parte do dinheiro investido, que vai quebrar completamente a sua projeção. A projeção é simplesmente uma ideia de onde você consegue chegar fazendo o que você está fazendo hoje, mas não necessariamente você vai chegar. Se você se prender uma projeção de 5, 10, 30 anos, você vai ser escravo do seu próprio dinheiro, pensa nisso. E qual que é a ideia de investir? A gente não ser escravo do dinheiro. Para mim, pelo menos, esse é o objetivo. Para a gente ter liberdade de escolha em cima da nossa própria vida. Só que se você se prende à ideia do milhão, que é o que muita gente faz, inclusive eu já falei, né? Fiquei 8 anos preso na ideia do milhão e não cheguei no milhão. Juntei muita grana, fiquei com um patrimônio interessante investido, mas não cheguei no milhão. E a minha vida foi praticamente 8 anos sem história, porque foram 8 anos investindo, estudando, investindo. Então foram 8 anos que, se eu olhar hoje e tentar lembrar de alguma coisa que eu fiz, eu só consigo lembrar dos investimentos. Não construí história, não tem fotos interessantes dessa época. Então é isso que eu estou te falando. Abre seus olhos, cuidado com a ideia do milhão, porque todo mundo vai ficar milionário com 120 anos. Se você investir o suficiente ali, tiver uma rentabilidade ridícula, você consegue com 120, 150 anos ficar milionário. Só que vamos colocar um pouco mais o pé no chão. Você deve ter feito alguma projeção que talvez com 50, 60 anos você fique milionário. Aquela projeção um pouco mais conservadora, talvez um pouco mais arrojada, né? Quem sabe. Mas, igual eu falei, imprevistos acontecem. Se você focar somente no valor que você investe hoje para chegar numa projeção X, Y, Z lá na frente, você está focando no lado errado. Você tem que focar em aumentar a sua renda. Não aumentar sua porcentagem de rentabilidade. Pega uma porcentagem de 12% ao ano e se prende a isso. 12% ao ano. Hoje, o que paga 12%? Investimento X, Y, Z. Então, eu vou focar naquilo ali e vou aumentar minha renda. Não vou tentar focar em aumentar de 12 para 15. Não vou investir em Bitcoin, porque Bitcoin tá... Não, vou fazer trade, porque... Cara, não ilude com isso. Isso é tudo ilusão. Foca em aumentar a sua renda. O que eu observei em todos esses anos aí que eu fiquei batendo cabeça tentando chegar no milhão? As pessoas que te falam essas coisas de não comprar carro, não comprar casa, investir o máximo que você conseguir rentabilidades acima da média de não sei onde, do benchmark XYZ, essas pessoas já eram milionárias quando começaram a falar isso. Traz para a sua realidade, poxa. Só pensar. Essas pessoas têm 2, 3, 4 milhões investidos rendendo. Esse dinheiro já abastece a vida dessas pessoas, já paga esses custos ali, que a pessoa não precisa pagar aluguel, porque o próprio investimento já faz. Você não está nesse cenário. Essas pessoas chegaram lá de alguma forma que você não sabe exatamente, que é sempre um mundo muito nebuloso, a pessoa nunca mostra exatamente o que ela fez e você nunca vai saber exatamente o que ela fez. Talvez ela recebeu uma herança milionária. Talvez ela abriu uma empresa e vendeu. Ficou milionário depois que vendeu a empresa. E agora a pessoa ensina você a não comprar nada para poder chegar no milhão. Então, assim, cuidado com essas coisas, cuidado com esse pensamento, senão você vai ficar preso na roda do milhão eternamente, indefinidamente. Quando você estiver lá com seus 60, 70, 80, 90, 100 anos, você não vai ter energia nem motivação de usar esses milhões que você conseguiu juntar. Fique esperto.
usufrua da sua vida hoje, logicamente, presta atenção no que eu estou falando. Eu espero que você tenha entendido o que eu estou falando aqui, porque tem gente que é muito cabeça dura e vai escutar só: viva hoje, esqueça para amanhã, que amanhã a gente vai estar morto. Eu não estou falando isso, eu estou falando para você conseguir equilibrar as coisas. 30% do que você ganha vai para investimento, o restante é para você viver. Se você está vivendo mal, se você não consegue pagar suas dívidas, resolve o problema das dívidas. Resolve o problema das dívidas. Porque esses 70% que sobrarem, eles têm que suprir viagem, tem que suprir a sua vida, seus custos. E se não estiver fazendo nada disso, ou está desequilibrado, ou tem dívida demais, ou você está ganhando pouco. Joga real na mesa. Se você está ganhando pouco, o que você tem que fazer para ganhar mais? Poxa, é isso que eu estou falando. Não estou falando para você gastar 100% do seu dinheiro hoje, porque amanhã você vai estar morto. Não estou falando isso, presta atenção. Estou falando para você equilibrar a sua vida, para você conseguir usar esse dinheiro de forma útil hoje, mesmo investindo para amanhã. E quando a sua renda aumentar, logicamente, o montante que você vai investir, esses 30%, continua sendo em porcentagem, mas você entende também que se você receber 5 mil hoje e amanhã você passa a receber 10, 30% de 10 mil é muito mais que 30% de 5 mil. Presta atenção nisso. Os 30% continuam sendo investidos. O restante, 70% ali, você usufrui. Você faz uma viagem. Ah, mas eu não tenho dinheiro para viajar, não consigo, eu recebo pouco. Ganha mais. Ah, mas você falando assim parece fácil. Não é fácil, mas está todo mundo na luta, irmão. Você tem que se qualificar. A gente vive num mundo de competição, é competitivo. Se você não se qualificar, você vai esperar o dinheiro cair do céu? Porra! Fique esperto. Presta atenção. Escuta o que eu falei. Eu espero que você tenha entendido o que eu falei. Foca nisso. Viva hoje, mas invista para amanhã. Tamo junto.